Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim: E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão, o despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Meus irmãos, nós vamos refletir esta noite sobre o tema arraigados na palavra. A carta de Paulo aos Colossenses tem a sua precisão, uma vez que Paulo escreve a uma igreja que está sendo assediada pelo misticismo do mundo da época, inclusive inclinada a prestar culto a anjos. E o apóstolo vai estabelecer uma ordem sobre o mundo espiritual, evocando a suficiência de Cristo, ainda que não negando que Deus tem à sua disposição seres angelicais que servem a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nessa carta, o apóstolo também discorre sobre o risco do pensamento gnóstico que surgia já naquela época. Ele afirma alguns princípios basilares da fé cristã, instruindo e advertendo a respeito das falsas doutrinas e exortando a respeito do que nós consideramos ser práticas essenciais da fé daqueles que conheceram a Cristo. Eu vou, ao longo desta mensagem, me utilizar como texto principal para a nossa reflexão e ponto de partida os versículos 6 e 7, para tanto eu gostaria de pedi-los que mantivessem a Bíblia aberta, a fim de que nós pudéssemos conferir as Escrituras. O apóstolo, nos versículos em que estivemos lendo, insta a igreja para que, assim como receberam o Senhor Jesus, eles continuem a viver. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. A Nova Almeida Atualizada nos faz um convite a continuar a viver no Senhor. É uma relação que exige persistência e permanência e perseverança. A fé cristã não prescinde, meus queridos, a perseverança. É preciso considerar como elemento essencial a nossa permanência na fé, a fim de que possamos acessar todas as riquezas espirituais. E aí nós temos, dos versículos 6 e 7, alguns verbos que são de grande importância para a compreensão daquilo que o Senhor quer comunicar aos nossos corações, como, por exemplo, aceitar e continuar a viver, no início e no fim. O sábio Salomão, certa feita, escreveu dizendo que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ele certamente não ignorava a importância de se começar bem,
mas dizia que é possível você começar mal e ainda assim terminar bem. Agora, se você começar bem e terminar mal, não haverá redenção. Portanto, o fim é importante, tanto quanto o começo. Da impossibilidade de não começar bem, se esforce para terminar bem. Quem me entende até aqui, diga amém. Então, esse é o conselho do apóstolo ao advertir sobre as falsas doutrinas. E aí, quando ele nos chama a perseverança, usando como referência Cristo e o senhorio de Cristo, ele nos diz que nós devemos permanecer nele, tendo ele como centro. De maneira que ele demonstra aqui que toda a ênfase recai na necessidade de se apegar a Jesus Cristo. Porque tudo em nossa volta está em pleno processo de mudança, de transformação. Esses dias eu pensava sobre ciclos relacionais, eu pensava sobre lugares, coisas e eventos. Eu já vou agora para os meus 25 anos de ministério. Eu pensei quantos eventos eu preguei, quantos lugares eu fui repetidamente, mas hoje esses eventos não acontecem mais. Algumas pessoas proeminentes na fé já não existem mais. Porque tudo muda em nossa volta, com exceção a palavra de Deus. Então, se nós decidimos exercer a fé nos apegando à liturgia de um culto, a amizade que nutrimos com o líder, com o obreiro, isso certamente estará sob risco, porque está passivo de mudança. Líderes vêm e vão, liturgias alteram, visando dinamizar, mas Jesus Cristo permanece. E o que Paulo instrui é a permanência em Cristo, está pegado nele, de maneira que tudo que é mutável mudará, mas o que é imutável permanecerá. E a nossa fé não deve ser mediada por aquilo que é mutável. A nossa fé deve estar atrelada àquilo que é imutável. Por isso Paulo diz, como, pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Se apeguem a Jesus. Você se depara com um momento de aflição dentro da sua casa e você pensa, alguém pode me ajudar? E você vai a essa pessoa e às vezes você se frustra porque essa pessoa não pode lhe ajudar, e não necessariamente em razão de uma indisposição, às vezes é uma condição natural. Às vezes não está podendo naquele momento, não está presente naquele momento. De maneira que se a sua confiança estiver aportada em pessoas, em coisas, recursos, terrenos e financeiros, certamente, no momento que você precisar, isso vai falhar. Mas se você estiver apegado a Cristo, Cristo nunca falha. Você pode dizer comigo, Cristo nunca falha. Isso não significa dizer que nós não estaremos submetidos aos dilemas inerentes à vida humana em razão da natureza da caída. Porque servir a Cristo, estar pegado a Cristo, não é garantia de que não enfrentaremos as dores deste mundo. Mas estar pegado a Cristo é a certeza de que mesmo enfrentando as dores deste mundo, não sucumbiremos a elas, porque Cristo nos manterá de pé. Nos será auxílio neste tempo. Então, percebamos que os verbos aceitar e continuar a viver
início e no fim, respectivamente, as referências Cristo, e a saber, Cristo Jesus, o Senhor, e nele, ao centro, demonstram que toda a ênfase recai na necessidade de se apegar a Cristo Jesus, o Senhor, como todo suficiente, como o Senhor, cujos mandamentos devem ser obedecidos e em cuja palavra nós devemos confiar. Apegados nele, confiados em sua palavra, certos de que ele não mente, ele não muda, ele não falha, bem como a sua palavra também. Eu gostaria, para esse momento, de dinamizar com os irmãos, a fim de que tenhamos uma melhor compreensão sobre essas expressões arraigados e edificados. À medida que nós vamos lendo o texto, nós vamos percebendo, inclusive, o cuidado do apóstolo em despertar a atenção dos irmãos colossenses para manter-se no que aprenderam e da forma como aprenderam. Uma vez que a tentativa de demoção daqueles princípios e daquela base estava apostos em razão de falsas doutrinas. E ele nos convida a permanecer como fomos ensinados, versículo 7, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados. Desde que esse ensinamento que você recebeu tenha sido correto, nele você deve permanecer. A não ser que o ensinamento que você recebeu não seja bíblico, não seja correto, você deverá, não somente poderá, mas deverá corrigir. Contudo, se este ensinamento que você recebeu é bíblico, é verdadeiro, você deve permanecer nele. Uma vez que a proposta do apóstolo aqui não é somente tratar a respeito da letra das Escrituras, nós não temos a esse tempo o cânon fechado. Havia acesso a porções, o acesso à palavra, como a Torá, o Pentateuco, o acesso aos profetas, acesso aos salmos. Mas o que Paulo está dizendo aqui, para além da letra, da porção da Escritura ao mundo da época, é que as tradições, e tradições aqui não deve ser compreendida de maneira pejorativa, mas tradições aqui evoca a ideia de costumes ao mundo da época pelos legítimos apóstolos, a forma de viver, a maneira de viver. Então Paulo diz, como vocês aprenderam, vocês devem permanecer. Uma vez que o que vocês aprenderam tem fundamento bíblico. Vocês abraçaram como uma fé viva, de maneira que foram instruídos. Olha o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Paulo, quando escreve aos Efésios, elenca o costume dos gentios e diz aos santos, vocês não aprenderam assim a Cristo. A fé de vocês, quando foi comunicada pelos vossos pais, não foi feita com esta concessão de adotar para si um padrão gentílico. Vocês aprenderam diferente.
e devem permanecer naquilo que aprenderam. De maneira que a palavra aceitaram é usada aqui do seu sentido técnico para compreender a forma como foi transmitida. E aí, como que nos foi transmitido? Eu queria fazer aqui com vocês uma tour por uma série de referências, e eu queria, para que vocês se esforçassem um pouco mais e não fossem tentados pelo cansaço, já estão aqui desde a tarde, alguns não foram em casa para tomar banho, trocar de roupa, eu queria dividir aqui em duas boas turmas, dois bons times, a turma do meu lado direito e a turma do meu lado esquerdo. Vocês vão estar todos de Bíblia na mão agora, e nós vamos fazer uma participação. O lado direito vai ler uma referência bíblica e o lado esquerdo vai ler uma referência bíblica. E como que vai ser isso, pastor? Dita a referência, todos vocês vão ficar de pé e vão ler encorajadamente. Combinado? É seminário. Sim ou não? Quem concorda diz amém. Amém. Então vamos lá. Primeira referência, meu lado direito aqui vai os guerreiros de Jeová. Pronto, aqui os guerreiros de Jeová. Como é? Não, vão ler na tela. Eu estou dizendo com a Bíblia em mãos, mas vão todos ler aqui, porque fica melhor, fica nisso. Versão diferente não ia ficar legal. Mas eu quero vocês, de qualquer forma, com a Bíblia em mãos, tá bom? Os guerreiros de Jeová e os guerreiros de Jesus. Os guerreiros de Jeová e os guerreiros de Jesus. Cordeiro? É cordeiro? O pastor está dizendo que é cordeiro, ele entende aí vocês, viu? Então, os guerreiros de Jeová e os guerreiros do cordeiro. Vai ter sacrifício hoje. Alguém vai ser imolado. Primeira referência aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Isso aqui não precisa nem colocar, vocês sabem de qual é salteado, mas eu quero vocês lendo, de pé. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Mais uma vez. Pode sentar, os guerreiros do Cordeiro agora, de pé. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 1 e 3. Dá para vocês verem. Vamos? Três. Segundo as Escrituras. Pode sentar. Vocês fiquem prontos aí que vocês vão pregar hoje à noite comigo. Vocês estão lendo Bíblia, então vocês vão pregar comigo. Terceira referência. Guerreiros de Jeová, Gálatas, capítulo 1, versículos 9 e 12. Gálatas 1, 9 e 12. Vamos? Doze. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Guerreiros do Cordeiro. Cordeiro de Jeová é? Pronto, muito bem. Cordeiro de Jeová e guerreiros de Jeová. É tudo de Cristo. Filipenses 4 e 9. Filipenses 4 e 9. Está bonito. Guerreiros de Jeová aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vocês não vão dormir, eu não vou deixar hoje. 2 e 13, 1 Tessalonicenses.
Cordeiros de Jeová. 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Tessalonicenses 4:1. Para que possais progredir cada vez mais. Aqui, vocês, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, para finalizar, tem que ser forte. 3 e 6 de 2 Tessalonicenses. Podeis sentar. E aí? Posso encerrar? Podemos ir embora? Foi a palavra. O que foi que nós aprendemos aí? Qual é a instrução apostólica? Persevere naquilo que vocês aprenderam. Porque o que vocês aprenderam, diziam os apóstolos, de nós, era a palavra de Deus, não era a palavra de homens. E essa é a estratégia de Satanás nos tempos em que estamos vivendo, gerar descredibilidade à palavra. Quando alguém, isso aqui faz parte inclusive de arte de guerra. Quando você quer enfraquecer o discurso de alguém, você ataca o caráter da pessoa. Porque ao atacar o caráter do mensageiro, você compromete a mensagem. O apóstolo teve que defender algumas vezes o seu apostolado. E ele fez isso em razão de quê? Se eles colocam em xeque o meu apostolado, logo a mensagem que eu prego está comprometida, não é verdadeira. Por isso ele se ergue em Deus para defender o seu apostolado. E ele defende o seu apostolado a partir do seu chamamento, da experiência que teve com Deus. Paulo não defende o seu apostolado a partir de pressupostos humanos. Ele ergue-se e diz: eu vi o Senhor. Foi o Senhor que me chamou. Ele se revelou a mim. Conta inclusive parte das suas experiências com o Senhor. Isto é muito caro para todos nós. Nós precisamos compreender, meus queridos, a instrução que recebemos por meio da palavra, como sendo o próprio Deus comunicando a nós a sua verdade. Nós não colocamos em xeque o que a Bíblia nos ensina. Ainda que tenha surgido entre nós alguns que se põem a especular e a questionar a veracidade bíblica. Questionar a inspiração verbal e plenária das Escrituras. Colocar em xeque as manifestações e operações do Espírito. Negar os milagres. Negar a ressurreição. Não é novo, mas este pensamento tem, nesses últimos anos, tomado força. Com alguém dizendo, a ressurreição de Jesus não foi física, não foi corpórea. Jesus ressuscitou nos corações daqueles que o creem, procurando negar que Cristo de fato ressuscitou, que muitas testemunhas estiveram com ele. E é por isso que Paulo já lá atrás dizia, escrevendo em sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz, se Cristo não ressuscitou,
vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, e nós somos feitos falsos, ou falsas testemunhas de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Se nós negamos o que recebemos, logo nós somos tidos como falsos testemunhas, porque nós pregamos algo em que não cremos. Mas Cristo ressuscitou. Não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação, e não é vão o nosso testemunho. Paulo está dizendo àquela igreja: o que lhes foi transmitido por mim e por Epáfras, direto ou indiretamente, deve ser reconhecido como a transmissão de uma verdade que nós recebemos de Deus. E aí Paulo está fazendo o quê? Chamando os colossenses de volta aos ensinamentos fundamentais que lhes foram transmitidos por Epáfras, quando eles se tornaram cristãos. E hoje, meus queridos, o despertamento de Deus para nós esta noite não é sobre coisas sublimes, requintadas. O chamamento de Deus é para voltar para coisas básicas. O abandono hoje é de coisas básicas, elementares à fé. O abandono hoje é as Escrituras, da palavra, do estudo. Esses dias eu ouvi alguém que não se considera cristão, fazendo uma crítica aos evangélicos, aos cristãos, dizendo: esse povo que anda com Bíblia debaixo do braço, que diz que crê em Deus, que diz que crê em Jesus Cristo, não conhece as palavras de Jesus Cristo. Porque como é que você prega Jesus, mas você sequer se dedica a conhecer as palavras de Jesus? Aí ele diz: eu já li inúmeras vezes, já li a Bíblia várias vezes, já li os evangelhos várias vezes, é de uma riqueza literária sem fim. Eu fiquei pensando, quem não crê no que a gente crê, lê o que a gente não lê, para muitas das vezes negar aquilo que a gente crê. E nós que dizemos crer, não estamos lendo aquilo que nós cremos. Então assim, minha família firmada na palavra não deve ser um jargão, não deve ficar numa afirmação de congresso de família ou de seminário de homens. Minha família firmada na palavra deve ser um padrão que eu escolho e que eu decido viver. Eu devo levar isso para a vida. O congresso vai terminar, mas a minha relação com Deus continua. O seminário termina, mas eu tenho que continuar produzindo em Deus. Eu tenho que continuar frutificando e operando em fé. A minha família não vai ficar firmada na palavra, não será firmada na palavra, pelo simples fato de eu ficar lá dentro de casa dizendo: família firmada na palavra. Ô meus filhos, vocês são firmados na palavra. O teu filho quer ver o quanto você lê as Escrituras, o quanto você examina a palavra. Tua mulher te vê fazendo tudo, menos lendo a palavra. Os teus filhos há tempo não te veem de joelhos dobrados, chorando aos pés do Senhor. Eu fui regado com as lágrimas de uma mulher que de período em período, durante o dia, se colocava de joelhos perante o Senhor. E eu tenho a certeza, pastor Eliseu, que todas as vezes que aquela mulher dobrava os joelhos, os céus se abriam para ouvir a oração dela. A minha mãe. Aleluia. Paulo, quando foi falar a respeito de Timóteo, louvou a fé que ele recebeu da sua mãe e da sua avó, e afirmou que não era uma fé fingida, era uma fé com vida, com experiência. Não importa o quanto eu falo, se aquilo que eu falo é incoerente com o que eu vivo. Está firmado na palavra não é discurso, está firmado na palavra estilo de vida,
é comportamento, é padrão, equilíbrio dentro de casa. Nós homens, grande parte, somos bem temperamentais, porque pesa sobre os nossos ombros o comando, a ordem, a deliberação. Vai, não vai, vem, não vem, é, não é. Existem as exceções. Eu não vou entrar nesse caminho, mas existem as exceções. Não é? Existem lares que o cajado está com a varoa. Nenhum problema, se ele assim permitir. É tudo com consentimento. Tem uns que nem permite, é verdade, mas a força não dá. Isso existe em todos os lugares. Nós temos meu Deus, está sendo transmitido, mas vamos lá. Eu e as minhas histórias, né, a dizer, eu já conheço. Nós temos um casal na nossa igreja, eles são queridíssimos, de uma congregação nossa. E todas as vezes que a gente vai na casa dele, ele tem a alegria de dizer, eu nunca briguei com essa mulher. Ele tem 50 anos de casado. Aí os obreiros mais novos estão comigo e dizem, eita, mentira. Nunca briguei. Aí um dia desse, um disse assim, mas também, tudo que ela diz o senhor concorda? Como é que vai brigar? E ele diz, é isso mesmo, o que eu digo ela concorda, o que ela diz eu concordo e não tem briga. Mas com a exceção destes, cuja responsabilidade de decidir não está com eles, vai que você queira restaurar isso a partir desse congresso, mas não vá na força do braço que dá errado. É melhor construir isso, né? Construir a duras expensas. Mas nós que temos conosco a responsabilidade sobre os ombros, geralmente perdemos a medida, falamos o que não devemos. E bom é que não erremos, mas caso haja esta falha, é preciso aprender a fazer o caminho de volta. Você quer saber algo transformador dentro de um lar? É a palavra perdão. A palavra perdão. Você sabia que a palavra perdão é mais transformador do que você nunca ofender? É a experiência do perdão. Às vezes a ofensa é permitida, inclusive por Deus no lar, para que você experiencie o perdão e aprenda com o perdão. E o perdão nós aprendemos com quem? Com quem foi que nós aprendemos perdão? Com Jesus. Repetidamente, sem limitação, a gente precisa perdoar. Porque quando você perdoa, o perdão lhe faz mais bem do que aquele a quem você está pedindo perdão. Quem está me entendendo diz amém. Então nós precisamos nos manter neste padrão, como nós recebemos do Senhor. E aí Paulo, aqui meus queridos, usa uma imagem importante. O pessoal da mídia aqui é muito bom. Eu vou dar um desafio para eles. Vocês conseguem colocar aí a imagem de uma árvore com as raízes assim, na terra bem profundas? Antes de eu terminar de pregar, se vocês colocar aí, eu vou dizer, vou dar uma caixa de chocolate para vocês. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele como arraigados. Em outras versões diz enraizados. Enraizados ou arraigados deve ser compreendido como o uso da figura de uma árvore para demonstrar a nossa relação com Deus a partir deste elemento, dessa figura de linguagem. E aí existe aqui, na verdade, no versículo de número 7, uma série de particípios, né? Como, por exemplo, arraigados, edificados nele, confirmados na fé. A palavra arraigado é o mesmo que enraizados, né? E aí, ensinados ou crescendo em ações de graça, em outras versões diz transbordante,
ou transbordando. E o que é que isso significa? Significa haver sido implantados em Cristo, com uma infinita e toda suficiente de fonte de salvação, plena e graciosa, e assim continuando. Paulo diz: beneficiem-se constantemente de cada oportunidade de serem elevados a patamares cada vez mais altos, como um edifício que se ergue, andar por andar, sendo estabelecidos cada vez mais firmes na atividade da fé, como foram instruídos e transbordando em gratidão. Eu considero isso muito caro, irmãos. Essa exortação, essa admoestação, a fim de enfatizar o progresso espiritual. Progresso espiritual. Qual é a primeira medida, dada já a edificação, que se toma como fase de uma construção? Qual é a primeira medida que se faz? A gente coloca logo o telhado. Qual é a primeira coisa que se faz? Alicerce. As bases. Dependendo da qualidade do terreno, você tem que fazer batistaca, não é? Faz toda a estrutura, estuda a topografia. Então, alicerce. A partir daí, você edifica. Você só vê um crescimento depois do alicerce. Quando você lança uma semente na terra, qual é a primeira coisa que acontece com a semente quando ela cai na terra? Ela morre. Se a semente não morrer, ela não nasce. Jesus disse a respeito de si: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, para nada serve. Eu, esses dias pregando, e o pessoal se assustou e disse: a vida cristã é um caminho para a morte. Quanto você mais morre, mais Cristo vive em você. Quanto você mais morre para si, mais Cristo vive em você. Então a semente é lançada, ela morre e ela germina. E quando ela germina, o que é que acontece? Ela começa a desenvolver as raízes, à medida que desenvolve o tronco. E dependendo da qualidade da árvore, as raízes crescem mais do que a árvore. A gente não vê as raízes crescendo, a gente vê a árvore crescendo, mas elas estão crescendo. Glória a Deus. Fala, meu, esse povo é bom demais. Se eu pudesse pagar eles, eu ia levar lá para Baturité. Olha aí a árvore. Olha o tamanho dessa raiz, o volume dessa raiz. Eu vou até pregar na imagem de vocês. A dimensão do caule. Mas é assim. Como estão as suas raízes? Pergunte aí a essa pessoa que está do seu lado. Como estão as suas raízes? Como estão as suas raízes? Eu vou refazer a pergunta. Como está a sua profundidade? Esses dias eu ouvi um termo interessante, pastor Reinaldo. Alguém disse assim: existem obreiros que têm a profundidade de um pires. Vocês sabem o que é um pires? Existe crente que a profundidade dele é de um pires. Nem água segura. Como está a sua profundidade? Isso é muito caro, meus queridos, para todos nós. Essa figura que o apóstolo usa de dizer, nós estamos enraizados nele. Se indica uma ação realizada de uma vez por todas e continuamente. A árvore nasce a partir da raiz, uma vez morta a semente,
mas ela permanece à medida que a raiz se estrutura. Quer matar uma árvore? Corta as raízes. Prejudica as raízes. Os cristãos não devem ser como ervas sem raízes que se deixam levar por todo o vento de doutrina. Também não devem ser árvores transplantadas, voláteis, que trocam repentinamente de solo. Porque nós não somos agricultores de nós mesmos no reino de Deus. Nós não somos agricultores de nós mesmos no reino de Deus. Jesus apresentou o fiel jardineiro que cuida de nós. Quando escreveu João capítulo 15, ele disse: quem é o agricultor? Quem é o agricultor, gente? O Pai é o agricultor. Deus, o Pai, é o agricultor. E não são os ramos que chegam e por si se integram na videira. Quem é que integra o ramo na videira? Quem é que faz o enxerto? Quem é que faz o enxerto? Nós somos enxertados por meio da obra de Cristo Jesus. Feito parte nesta videira. Paulo depois escreveu de maneira alegórica sobre isso, falando do zambujeiro bravo. Sim ou não? Sim. Mas nós não somos agricultores de nós mesmos no reino. De maneira que é Deus quem nos planta. É Deus quem nos posiciona. E quando o crente diz assim: eu vou sair daqui e vou para ali, ele diz: não é do jardim do Senhor. Não é ramo da videira. Porque quem é ramo da videira está nas mãos do fiel agricultor. E é ele que planta, é ele que tira, é ele que muda, é ele que coloca. Somos enraizados. Nós não somos voláteis que muda de solo. Tem crente que muda de convicção, muda de pensamento. E não que a mudança seja algo ruim, mas se essa mudança evoca abrir mão das suas convicções, daquilo que você aprendeu desde o início, pela palavra, isso é prejudicial. Nós precisamos permanecer, porque fomos plantados pelo Senhor. E uma vez arraigados na fé em Cristo, não há necessidade de mudar a terra ao seu redor. Não tem a ver com, olha, em minha volta a coisa não está legal. O problema é a raiz. Porque o solo pode ser feio em sua volta, mas se você tiver raiz, ela vai buscar sais minerais e nutrientes na profundidade. Ah, mas em minha volta está tudo morrendo. Tem raiz? Talvez esteja morrendo não é por causa do solo, é pela falta de raiz. Você tem raiz? Quem sabe o que é que pé de joá? Pé de juazeiro. Vocês conhecem? Pé de joá? Pronto. Você vai no sertão brabo. Sertão mesmo daquele que você só vê pedra aí. Aí você olha tudo seco. Está lá o pé de joá. Verde. E frutifica na estação própria. Aí o que é isso? Diga comigo, raiz. Ele vai buscar aonde as outras árvores não vão buscar. A raiz dele é profunda. As raízes extraem todo o alimento de que a árvore precisa para crescer e lhe dão força e estabilidade. Nossa condição de enraizados nos garante pelo menos 3 grandiosas bênçãos, e eu não vou esticar hoje à noite, vou concluir aqui. 3 grandiosas bênçãos
que são advindas e oriundas desse estado de estar enraizado, de estar arraigado. Primeira, diga comigo, segurança. Segurança. Quem já ouviu falar aqui no bambu chinês? Já ouviram falar? Enverga, mas não quebra. Você vai procurar a raiz dele, não tem fim. Quem já ouviu falar aqui em carvalho? Não é de uma carvalho, não. Na árvore carvalho, árvore milenar. Vocês sabiam que a idade do carvalho, ela é atestada a partir das marcas que tem nela? Passa vendaval, marca ela, corta ela, mas ela está firme. Não tem ventania que arranque. Porque a raiz é maior que a árvore. Não importa se você é importante, grande, pregador, famoso, seja lá o que for. Se a sua raiz for rasa, o vento vai arrancar. Não tem umas árvores frondosas assim, bonitas que a gente vê? Sim ou não? Aí na primeira ventania, pá, cai. Mas tem crente na igreja que não recebeu, inclusive, nenhum dom que lhe permite notoriedade. Não é um dom de elocução. Às vezes é um dom de generosidade. Até pouco percebido. Um dom relacionado ao serviço, todos os dons são para servir, mas a Bíblia nos apresenta um dom propriamente dito do serviço, interligado com o dom da generosidade. E essa pessoa, às vezes, ela nem é percebida na igreja. Mas entra gente e sai gente. Levanta pregador, cantor, pastor, seja lá o que for, e vai. E ela permanece. Porque a raiz dela é maior que ela. Pergunte a esse crente que está do seu lado aí, qual é o tamanho da tua raiz? Qual é o tamanho da sua raiz? Lá no Ceará tem os pequenos redemoinhos, né, no período do verão brabo. Às vezes você está assim no terreiro, aí vem aquele redemoinho, aquela poeira, e vem. Chega, faz barulho. Ele por si não gera um grande prejuízo, não é comparado àqueles grandes redemoinhos que tem aí nos Estados Unidos. Mas acontece aqui no sertão do Nordeste, e vem aquela poeira. Tudo que ele move é a poeira, né? Nem pé de quebra-pedra arranca. Aquela árvore que tem, é difícil arrancar. Mas é simples comparado à árvore de raiz profunda. Mas tem crente que as raízes dele estão mais rasas do que capim. Mais rasas do que grama. E o Senhor nos trouxe essa noite aqui para dizer que não tem como estar firmado na palavra se não estivermos enraizados em Cristo. Cristo é o solo em quem eu estou plantado. Cristo é o solo em quem eu estou plantado. E em Cristo há tudo que eu preciso como árvore. Como ramo, em Cristo há tudo que eu preciso. Em quem você está plantado? Qual foi o solo? Fato é que se foi Deus que lhe plantou, Ele lhe salvou, Ele lhe plantou em Cristo. O Espírito Santo lhe gerou em Cristo. Então a primeira coisa que nós temos na condição de enraizados é segurança. O vento sopra, enverga, balança, às vezes as folhas caem, mas ele permanece. A ventania não arranca. Se você tem raiz, e se você está firmado em Cristo, a ventania não lhe arranca. Segundo, para aqueles que estão enraizados em Cristo, a subsistência. Sais minerais necessários.
para manter a árvore não só apresentável, mas frutífera. Né? Quando você vê um crente velho assim, todo depenado, bicho velho assim, todo esfarofado, vou falar bem cearense, já é maltrapilho, só tem murmuração na boca, só tem confusão, só tem briga, só tem embaraço. Olha, mas pode procurar que não tem raiz, não. Ele não está tendo os sais minerais, os nutrientes necessários. Agora, um crente, quando está com a raiz no solo que é Cristo, o rosto dele brilha. O tempo é de seca, mas a gente olha para ele assim, rapaz, assim, ele às vezes está até numa prova. Aí alguém olha e diz, está na bênção, né, irmão? Aí ele diz consigo, é porque não sabe. Mas quem tem Cristo recebeu a dádiva da alegria. De maneira que as circunstâncias não podem ofuscar e sufocar a alegria que Jesus me deu. Esse crente está do teu lado, ele está assim, meio moribundo, borocochô. Uma hora dessa, com sono, quem é que está com a cara feliz? Mas dá uma olhadinha aí, vê se esse crente, como é que ele está? Está alimentado espiritualmente? Aquele crente mendigo espiritual. Ele nunca ora, mas vive pedindo oração. Nunca ora, mas vive pedindo oração. Às vezes faz uma reunião de oração na igreja, aí os irmãos se preparam para orar, ele vai, aí termina o culto, a reunião de oração é depois do culto, aí ele já vai lá na porta, irmão, vocês oram por mim, que eu tenho um negócio para resolver. Sendo que todos os outros também têm a fazer as atividades. Mas ele vive de mendigar espiritualmente. Ele nunca consegue servir ninguém. A vida dele é pedir. Ele não desfruta da graça de dar, de ofertar, de oferecer. E a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Mas se não tem raiz, não tem subsistência, quem dirá fruto? Quem tem raiz, quem está enraizado em Cristo, tem subsistência. Tem vida abundante. Glória a Deus. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graça, ou seja, transbordando. O crente que está em Cristo transborda. Terceira bênção, e eu concluo, são condições de frutificação. Quem tem raiz lançada do bom solo que é Cristo, tem condições de frutificação. Se não dá fruto, a raiz não está em Cristo. Eu pergunto, você está frutificando, irmão? Pergunte a esse crente, você está frutificando? Lá dentro da sua casa, você está frutificando? Eu não estou falando de fazer um monte de menino, não. Porque tem crente, pastor, já são 5. Tem quanto tempo de casado, criatura? Não, 10 anos. É mesmo, tá certo. Frutificar, meus queridos, com as virtudes cristãs, dá expressão ao fruto do Espírito. A sua diversidade de ações, de virtudes, você está frutificando? Será que dentro de casa nós somos vistos como árvore frutífera? Será que o mundo nos vê como árvore frutífera? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer. E aí, João capítulo 15, versículos 4 e 5, por favor. João 15, 4 e 5. Olha o que nos diz a palavra. Todos vocês. 1, 2, 3.
Dá muito, não é um frutozinho velho, michuruco, murcho, que você tem que passar 1 hora procurando assim, levantando a folhagem para achar. E quando acha, diz, olha, rapaz, achei. Não. Jesus disse que aqueles que estão em Cristo têm que dar muito fruto. O que eu vou fazer aqui é didático. E talvez vai incomodar no primeiro momento. Mas vai servir para a sua autoanálise. Procure fruto nessa pessoa que está do seu lado, por favor. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Vamos exercitar a comunhão. Se você encontrou fruto nessa pessoa que está do seu lado, levante a mão. Achou fruto nessa pessoa aí? Vocês estão entendendo a dimensão, gente, do que a gente está vivendo aqui? De você perceber fruto nesse irmão que está ao seu lado? Dele perceber fruto em você? Essa é a grandeza do Evangelho, a eficácia. E é isso que Paulo está dizendo. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça, de maneira transbordante. De vir para o seminário e transbordar. Se alegrar no Senhor. Jesus garante a frutificação na sua vida. Eu vou dizer de novo, Jesus garante frutificação na sua vida. Eu não quero saber qual é a estação, eu não quero saber se é tempo de crise, eu não quero saber se é tempo de adversidade. Se você está arraigado no Senhor, Ele garante frutificação. Se as suas raízes estão lançadas em Deus, existe condições para frutificar. Efésios capítulo 3, dos versículos 14 ao 20, fiquemos de pé, por favor. Efésios 3, 14 ao 20. Vamos todos ler esse texto, queridos, até o versículo 20. Eu quero que vocês leiam com força. Eita. Santo. O Senhor está aqui, meus irmãos. O Senhor está aqui neste lugar. Eu quero que vocês leiam com entusiasmo. Que não é um mero texto. É a palavra de Deus para nós. A gente precisa se relacionar com a palavra. Ela é água viva. Está tratando conosco. Vamos lá, vamos transbordar em ações de graça agora, lendo esse texto. 1, 2, 3. Você quer saber se alguém compreendeu a palavra? É atente para a reação dela. Aleluia!
Ninguém come uma comida boa e fica contido. Aleluia. Quando você compreende a palavra, você transborda em ações de graça, em alegria. Você sabe em quem está plantado. Você sabe em quem está plantado. Você sabe da segurança que tem, da subsistência que o solo no qual você foi plantado lhe garante, da frutificação que pode proporcionar àqueles que estão em sua volta para o louvor do nome do Senhor. Você é um ramo frutífero. Não deixe que Satanás tire isso de você. Não deixe que o diabo arranque isso da sua mente. Você é um ramo frutífero. Tem gente aqui precisando ouvir essa palavra. O diabo lhe quis reduzir a insignificância, colocando na sua mente que você não presta para nada. Talvez você ouviu até dentro de casa alguém dizendo isso para você, mas eu venho na autoridade do Espírito Santo lhe dizer que você é um ramo frutífero, que você está arraigado, que você está em bom solo. É mentira do diabo que você não vai frutificar. É mentira do diabo que você não vai dar certo. Você vai dar certo. Você tem de Deus a garantia de que vai frutificar. Talvez o vendaval, a adversidade está ameaçando arrancar você, mas eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Tem descanso esta noite. Descanse, porque vento não te arranca. Descanse, porque tempestade e adversidade não te arranca. Se as tuas raízes estão no Senhor, não te arranca. Você vai perseverar, você vai permanecer. Esta é a nossa compreensão. Não se iludam, não se enganem. Essa altura do campeonato, não há razão para vocês agora ficarem seduzidos e tentados com outras conversas, com outras doutrinas, com inverdades. Permaneçam naquilo que vocês aprenderam. Não tem segredo, não tem fórmula mágica, não tem estratégia de homens. É guardar a palavra como recebeu. Guarde a palavra como recebeu. Ela é a garantia de que no tempo certo você vai frutificar. Nós ouvimos ontem isto aqui, no tempo certo. Passou do tempo. O Deus que nós servimos é o Senhor do tempo. Fica em Cristo. Permanece em Cristo. Porque você vai frutificar. Abrace alguém que está do seu lado, com força mesmo, e diga: segurança, subsistência e frutificação. Diga forte: segurança, subsistência e frutificação. Deus promete isso esta noite à sua casa. É cada ramácia, Deus promete esta noite à sua casa segurança. O vento não vai derrubar a sua casa. O vento não vai derrubar a sua casa. O Senhor promete subsistência. Haverá recurso. Haverá subsistência à sua casa. Haverá frutificação. Cante e louve ao Senhor. Há um testemunho do Espírito neste lugar. O Senhor renova intenções e alianças esta noite. O Senhor firma quem está cansado da jornada. Não esqueça em quem você está. Não é aonde você está, é em quem você está. Você está em Cristo. Você está arraigado nele, edificado nele. Quando Cristo decidiu edificar a igreja, Ele não a colocou sob um outro fundamento. Ele se colocou como rocha e disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é a rocha.
Cristo é a rocha em quem você está edificado. Esta é a pedra viva, esta é a rocha do céu. Não importa maremotos, terremotos, deslocamento de placas tectônicas, não importa o quanto a terra se transtorne, as suas raízes não estão na terra, as suas raízes estão no céu, e o trono dele é inamovível, o trono dele permanece, as suas raízes estão no céu, as suas raízes estão no céu. Eu vim esta noite lhe dizer que as suas raízes, as suas raízes estão no céu. Não é aonde você está, é em quem você está. Assim como vocês o receberam, permaneçam nele. Permaneçam nele. Porque levanta a mão para adorar. O céu está aberto aqui. O céu está aberto aqui. Eleva chore camarras. Eleva ramas. A vida da árvore está na garantia que o solo lhe proporciona. Na garantia que o solo proporciona. Você está plantado em Cristo. Ele garante vida. Seja curado agora onde você está. Seja renovado agora onde você está. A virtude curadora do Senhor é liberada esta noite nesta casa. A virtude curadora do Senhor é liberada sobre a sua casa. Vai mudar, diz o Senhor. Vai mudar. Quando terminar esse congresso, nós veremos pleno efeito daquilo que Deus administrou. O adubo santo, o remédio santo que foi ministrado sobre aqueles que estão enraizados. O que é que a tua casa precisa? O que é que você precisa? Você precisa estar saudável para que a sua casa esteja bem. Deus reservou conosco um particular aqui. Um particular. O Senhor está dizendo: eu vou cuidar de ti. Eu vou tratar desse teu coração. Eu vou tratar do que ninguém conhece. Eu vou tratar daquilo que tu me apresenta em oração e nem em palavras o faz. Tu faz em pensamento. Mas eu sondo os corações. Eu conheço os pensamentos. E já estou tratando esta noite. Recebe renovo do Senhor. Jesus batiza do Espírito Santo. Reveste de poder para o cumprimento da missão. Concede que haja edificação espiritual enquanto alguém fala em outras línguas. Abre a tua boca e fala em outras línguas. E edifica-te a ti mesmo. Eita. Fala de mistério com o Senhor. Eleva na raça. O diabo disse: ganhei. E Jesus disse: não terminou o congresso ainda. Vou na frente e me adianto. E ganho essa guerra e venço essa peleja. Mas quem é meu é meu. Quem eu plantei permanecerá em mim. Você está em Cristo. O vento não vai arrancar você. O vento não vai arrancar você. Você está unido a Ele. Misturado com Ele. Glória seja dada o nome do Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Eu oro, passo o microfone a quem é de direito. Meu Pai,
meu Pai, Pai nosso, por Jesus Cristo, teu Filho, a quem constituíste herdeiro sobre todas as coisas, e por meio de quem nos fizeste filho, é pelo caminho consagrado, pelo sangue do Cordeiro sem mácula e sem ruga, que nós acessamos a sala do trono. Entramos em audiência contigo esta noite. Eita, camacho, vacamácia, adoromara, soura, baragai, para colocar diante de ti as nossas fraquezas, as nossas limitações, para expressar a nossa dependência. Nós dependemos de ti, dependemos de ti. De maneira que se o Senhor não fizer, quem poderá fazer? Se o Senhor não fizer, quem poderá fazer? Portanto, nos lançamos aos teus braços. Estamos firmados em ti, agarrados a ti, enraizados em ti, arraigados em ti, edificados em ti, e transbordamos em ações de graças por ti. Entra com providência na vida de cada irmão meu, de cada lar, de cada casa. Você que me assiste agora, eu sou a garantia de que aquilo que te prometi se cumprirá, diz o Senhor. Eterno forte remência. O tempo parece se esgotar, e com o tempo parece que as tuas forças se esvaem. Mas o Senhor te diz esta noite: recebe vitamina do céu, recebe força, recebe ânimo, levanta a cabeça, canta, louva o meu nome. Caminha, é pra chorar. Caminha, é for de ver que a sobria.